Olá, boa tarde. O meu nome é Alzenda Castanheira, dos Doces da Alzenda e do restaurante O Batista. Acho que já me conhece, um bocadinho assim. Hoje estou aqui para vos apresentar mais um dos meus doces, mais um doce páleo. Tenho muito prazer em voltar a explicar sobre estes doces maravilhosos. Não sei se já provaram, se não provaram, têm que provar. Quem já provou pode dar a opinião depois. Então é assim, como vocês já estão habituados, já é o terceiro direto aqui para a junta, já perceberam que nós não temos propriamente tempo para eu estar a cozer ou a fazer tudo. Ou seja, eu hoje trago-vos aqui um doce que é muito conhecido, muita gente gosta, tem muitos fãs, é o quindi. Eu vou-vos mostrar, ele já está cozido naturalmente, eu vou explicar tudo do processo até chegar a este ponto e depois a seguir vamos passar à parte da desinformação, de desinformar e etc. Mas pronto, eu vou passar a explicar. Aqui está o quindi. Na minha versão paleo, ele chama-se coco quindi. E eu vou explicar porquê. Todos os nomes de doces e de outras coisas, de objetos, etc., têm um nome próprio e têm uma marca que quase que é registada. E então eu não posso fazer uma alteração a um doce e colocar-lhe o meu nome, naturalmente. Logo, a minha versão, como é uma versão paleo, eu chamei coco quindi. Esta versão, para muita gente, o quindim é um doce brasileiro, é conhecido como um doce tradicional do Brasil, sendo que é basicamente ovos, gemas de ovo, muito açúcar e basicamente, em pontos gerais, é isto. No meu caso, como é óbvio, não leva esses açúcares. E eu, como gosto muito, acho que também já vos expliquei anteriormente, eu gosto muito de trabalhar com a fruta e com o poder da fruta. E a fruta tem aquele poder de adoçar, sem termos que estar a colocar muitas gramas, para não falar quilos, de açúcar. E tem o pormenor de, como é um doce paleo, quem procura este doce também não procura algo que fique enjoado a comer, que chega ali a meio da fatia e já está cansado de comer aquilo. Ou seja, o coco quindi, no meu caso, é muita gema de ovo, muito ovo inteiro, leve o sumo de laranja, eu substituo muito do açúcar por sumo de laranja. Eu tenho aqui exemplos de todos os ingredientes que eu uso nos meus doces, que é para também vocês começarem a ter um bocadinho noção do que é que se deve ou não usar. Então é assim, passar a explicar sem querer mostrar muitas marcas, porque... Então é assim, ovos, eu só uso ovos assim. Preferência bio, de galinhas criadas ao ar livre, em solo, ok? Porque são muito mais saudáveis, como devem calcular. Não há como aquele ovinho que vem lá da nossa terra, não é? Mas eu no restaurante, como todos sabem, por questões de segurança alimentar, que eu faço questão de as cumprir todas, não os posso usar. E então opto por uma matéria-prima certificada, mas o mais natural possível. E é o caso destes ovos. Depois, eu vou tapar agora aqui um bocadinho a marca, porque, pronto, ainda não tenho patrocínio. Este doce leva manteiga também. Lá está. A manteiga também vai ajudar a substituir os açúcares. Aqui uma troca de sabores, uma união de coisas diferentes, acabam por dar o paladar que a gente procura, sem ter aquela tal carga enorme de açúcares, de hidratos de carbono, de calorias desnecessárias para o nosso organismo. Ou seja, eu só uso assim, manteiga natural, que nós em paleo não ligamos aqui à parte da tabela periódica, da tabela de nutrição. Ligamos sim a esta parte aqui muito importante, que diz assim, ingredientes, nata pasteurizada e sal. Está perfeito. Não queremos aqueles cremes vegetais com imensos ingredientes que nós nem sequer sabemos o que é que lá está dentro. Entendem o que eu quero dizer? Quanto mais simples, melhor, porque não adianta a gente estar a adicionar à nossa alimentação e ao nosso estilo de vida coisas aditivadas e processadas que só nos vão trazer outros problemas de saúde. Depois, tenho aqui a laranja, claro. Tenho aqui, também para esconder um pouquinho a marca, o açúcar. Este doce leva um bocadinho de açúcar mascavado. É um açúcar que não é refinado, como vocês sabem. Aqui no quindi não iria funcionar o mel, de todo não iria funcionar. E acreditem que eu experimentei. Eu costumo dizer que a minha cozinha é o meu laboratório, por isso as experiências são muitas. Não iria funcionar e o açúcar de coco também não. E eu vou explicar porquê. Porque ele leva coco ralado.
coco ralado mais açúcar de coco seria um sabor excessivo ao coco. E também não é esse o meu objetivo. Eu gosto que haja um equilíbrio entre o sabor do ovo e o sabor do coco. Não nem tanto um lado, nem tanto ao outro. Ou seja, estão apresentados os ingredientes base. Como veem, é simples. Ovos, manteiga, laranja, um bocadinho de açúcar mascavado e coco ralado. E então chegamos a este maravilhoso resultado depois de, como eu vos expliquei no primeiro direto, eu gosto muito de bater os ovos inicialmente com um pouquinho de temperatura. Podemos usar um processador de cozinha ou à mão. À mão é aquele exemplo que eu vos expliquei, gosto sempre de encostar a terrina dos ovos a mim, para que o nosso próprio calor aqueça o ovo, dê temperatura ao ovo e ele cresça, inflame. Um doce, quando os ovos são bem batidos, fica completamente diferente. Ou seja, primeiro bate muito bem os ovos, a seguir adiciona um bocadinho do açúcar mascavado e volta-se a bater muito bem. Depois adiciona-se a manteiga, de preferência já derretida, que é para não criar grumo, e o sumo da laranja. A seguir, volta-se a bater muito bem. Por último, sem já bater tão excessivamente, junta-se então o coco ralado. A forma tem outro truque. Deve-se barrar muito bem com manteiga, a mesma manteiga, como é óbvio, e deve-se colocar, enquanto estamos neste processo de bater o ovo, trabalhar o ovo, coloca-se no frio, para que a manteiga se cole às paredes da forma e quando nós desenformarmos, ele sai perfeito, garanto-vos. E então, depois de adicionarmos o coco e só misturarmos levemente, vamos então colocá-lo na forma. A forma vai ao forno a cozer em banho-maria. O outro truque é, o banho-maria tem que já estar no forno e o forno já tem que estar ligado. Ou seja, no momento em que barram a forma, metem-na no frio, ligam o forno, metem a aguinha do banho-maria e quando nós chegamos ao ponto de colocar a forma dentro do forno, a aguinha que lá está, já está quente. O que é que vai acontecer? O nosso quindim leva logo um choque térmico. E é esse o nosso objetivo, porque nós queremos que ele fique meio pudim, meio bolo, assim, de preferência líquidozinho pelo meio, que fica muito bom. E então chegamos aqui a este ponto. Eu agora vou desenformar e depois vou a mostrar-vos como é que ele é por dentro. Se tudo correr bem, ele está naquele ponto que eu acabei de explicar, que é líquidozinho por dentro, que é como eu gosto. Se não ficou bem, que às vezes tem muito a ver com a temperatura do forno e nós temos que conhecer muito bem os nossos fornos. Nem sempre os nossos fornos de casa funcionam iguais aos outros, de casa para casa muda. Eu aconselho sempre a fazer o quindim a 180 graus e o truque para percebermos como é que está o quindim bem cozido é, vou explicar. Vocês metem a mão no forno, sem se queimarem, ok? Não querem queimaduras. Colocam e com o dedo vão clicando aqui assim no quindim. Se a parte do meio estiver meio que assim a mexer-se um bocadinho, percebem? Está ótimo. Se estiver a mexer muito, ainda não está cozido naturalmente. A parte lateral, as laterais têm que estar firmes, ok? Para depois, quando desenformarmos, não correr a coisa muito mal, né? Também já me correu, porque quando fazemos muito também acontece, não é? E então, agora vamos aqui desenformar. Eu, enquanto vou desenformando aqui este maravilhoso quindim, queria aproveitar para vos lembrar que estou à vossa espera no restaurante do Batista. Como sabem, com todas as condições de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde, estamos lá à vossa espera, com toda a nossa vontade. Por isso apareçam, não se façam de rogados, que nós também não nos fazemos rogados em vos receber. E também, para quem ainda não sabe, nas minhas redes sociais, está os meus contactos, está as minhas linhas de distribuição. Eu todos os dias faço distribuição aqui na zona de Benfica, para a nossa freguesia, para a Buraca, para o Francisco, para a da Maia, para o Restelo, para Telheiras e para a Alta de Lisboa. E depois tem dias específicos. Tem dias específicos para o resto das linhas, para passar a explicar. Por exemplo, quartas-feiras é a linha Cascais. Às quintas-feiras é Margem Sul, desde Alcochete ao Seixal, da Almada a Setúbal. Às sextas vou ali até Vila Franca, que é um pulinho, e vou até Sintra. Em horários diferentes, claro. E aos sábados faço o Conselho de Odivelas todo, Amadora toda, Loures, e vou até à Venda do Pinheiro, se assim justificar, né? Se vocês quiserem lá os meus... Pronto. Então é assim.
ele ficou mesmo no ponto que eu queria. Eu vou-vos mostrar porquê. Vou só aqui buscar uma espátulazinha só para acabar aqui de tirar esta parte. Então é assim, o nosso quindim, quando fica muito, muito direito, não fica bom. E eu vou explicar porquê. Porque a parte do meio fica mais cozida. E eu gosto, sinceramente, gosto do quindim assim, mal cozido. Quando a gente abre, cria-se aquele molhinho espetacular. Então, eu vou-vos mostrar como é que ele está. Ele ficou exatamente como eu queria. Parece estranho eu gostar das coisas assim meias informadas mal, não é? Mas não, vocês quando provarem irão perceber que assim fica muito melhor. É óbvio que eu para transporte, se for, imagino, para a linha da Margem Sul, até Cascais, ele terá que ir sempre um pouquinho mais bem cozido para não acontecer nenhum disparate na viagem, como devem calcular. Eu não quero que ninguém fique insatisfeito com os meus doces. O sabor está lá todo, apenas mais bem cozido, ligeiramente. No caso, se fosse eu servir no restaurante, eu coloco sempre assim. Então eu vou passar a mostrar. Ele está assim. Estão a ver? Conseguem perceber que ele está ali a tremer no meio. Fantástico. Já abriu todo aqui no meio, mesmo como eu gosto. E agora, eu vou tentar fazer aqui uma aventura. Vamos ver se corre bem. Entretanto, quero-vos explicar que eu ando para aí há 3 semanas para vos contar a minha história, não é? Estranho, eu nunca mais conto. Já vos falei da Palio, já vos falei do grupo da Palio, do Palio Descomplicado, já vos falei de alguns truques da nossa alimentação. Eu sou Palio. Para quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou Palio. Daí também a inclusão neste mundo da paleo, nos doces, e esta procura de conhecimento e procura de saber mais e procurar novas experiências. Tenho doces novos, tenho novidades. Gostava muito que fossem ter comigo para conhecer. São maravilhosos. Mas eu ainda não vos contei a minha história e gostava de contar assim muito resumidamente. Vou contando aos bocadinhos. Aliás, vamos fazer uma combinação. Eu hoje conto um bocadinho, para a semana conto outro bocadinho e vou contando aos poucos para vocês ficarem curiosos. O que é que acham? É uma boa ideia. Então é assim, os meus pais são proprietários do restaurante, o restaurante do Batista na Buraca, como já toda a gente sabe. Os meus pais fazem parte daquele grupo de pessoas que nos anos 70, o meu pai até um pouquinho antes, vieram para Lisboa, migraram dentro do seu próprio país à procura de uma vida melhor e circunstâncias da vida. O meu pai foi parar à Buraca, ao restaurante do Batista, com o mestre Batista. Daí nunca temos mudado o nome do nosso restaurante porque o respeito é imenso e o orgulho de termos conhecido aquele grande senhor. E o meu pai foi parar ao Batista. Na época, o meu pai era de pertencer àquele grupo de pessoas que não tinha casa, como devem calcular. E então o Sr. Batista disponibilizava dentro do próprio restaurante quartos para o meu pai, para um outro senhor que era o Zé Pinto, que também já teve um restaurante ali na zona, que agora é de outra pessoa, e para ele próprio, para o Sr. Batista, porque a casa dele mesmo era em Aveiras. Então o meu pai viveu lá durante bastante tempo. Posso-vos dizer que o meu pai está no Batista desde os 16, tem 62, como veem, já foi há alguns anos. E entretanto o meu pai foi fazer a tropa, conhece a minha mãe, ou melhor, não já se conheciam porque são da mesma terra, mas pronto. Os namoros, aquelas coisas, casaram. E a minha mãe teve que permanecer em Cabanas, Briago, distrito de Viseu, que é a terra de onde os meus pais são naturais e da qual eu tenho muito orgulho. E então a minha mãe teve que, infelizmente, ficar lá, porque eles realmente não tinham casa para viver e era complicado trazer a esposa para cá. Só que, entretanto, naquelas vidas a Cabanas, compreendem, esta personagem foi gerada, não é? E quando estava quase para nascer, minha mãe teve que vir para baixo, porque não era óbvio, e não continuava a ser óbvio, os meus pais continuarem separados, a viver separados. E então a minha mãe veio, mas com uma condição, sem emprego, porque não havia emprego para ela. Só podia dormir lá dentro do restaurante. Então pronto, esta personagem nasce e vive dentro do restaurante, com os meus pais, num quartinho assim, minúsculo, mas uma experiência pela qual eu orgulho-me imenso e tenho uma estima enorme por esse tempo da minha vida, porque não há nada como a experiência, não é? E a gente aprende com a experiência, não quando tudo nos é dado de mão beijada, como se costuma dizer. E então eu vivi lá até aos 4 anos. Era eu, o meu pai e a minha mãe, num quartinho assim, minúsculo. Mas
estou aqui agora. Para a semana, continua a história, pode ser? Combinado? Depois, entretanto, entra outra personagem, que é o meu irmão, não é? E entra outra personagem também bastante importante na nossa história, que é o meu primo. Mas pronto, fica prometido para a próxima semana, vou-vos explicar essa parte. Continuação, cenas dos próximos capítulos. Agora, eu gostava muito de explicar, de mostrar, e eu vou cortar, sem ser aqui embaixo, que eu não consigo cortar em cima, que ele está realmente no ponto e eu não consigo cortar, mas depois vou-vos mostrar como é que ele fica. Então, vamos cortar. É assim, eu tenho um projeto de escrever o meu próprio livro de receitas, para quem tiver curiosidade, mas não para já. É um projeto, eu agora lancei, nesta época da quarentena, lancei no projeto da distribuição. Quero conciliar tudo como deve ser. Eu quando me meto em algo, gosto de me meter com consciência daquilo que estou a fazer, responsabilidade, e quando as coisas são feitas com muita pressa e muito em cima do joelho, nunca vai ficar bem. Por isso eu prefiro fazer passo a passo, com tranquilidade e com confiança no que estou a fazer, do que precipitar-me já e escrever um livro e acho que depois não iria ficar aquilo que eu realmente quero. Ou seja, há 3 coisas, né? Ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Já plantei a árvore quando era uma jovem, já tenho filhotes, tenho 2. Falta o livro, mas acho que vamos ter que aguardar mais um bocadinho, está bem? Mas fica a promessa que ele será feito. Então, agora vou-vos mostrar, primeiro vou-vos mostrar aqui como é que ele está. Está assim. Reparem só, o molhinho, vou-vos mostrar aqui com a colher, como veem, olha, o molhinho assim, está tão bom. Agora vou-vos mostrar como é que ele ficou por dentro. E é assim mesmo que eu gosto que ele fique. Ou seja, quando eu coloco a faca e corto a primeira fatia, ele abre o creme todo de dentro para fora. E é assim que eu quero que ele fique. E é assim que eu tenho a certeza que vocês vão adorar experimentar este quindim. Por isso, quando vocês quiserem, este ou outros... deixem-me só acrescentar um pormenor muito importante. Não sei se vocês se recordam que eu a semana passada anunciei aqui uma parceria fantástica que fiz com o David Restaurante, em Benfica, no fundo da massa de Benfica. E está a correr muitíssimo bem. É um orgulho e uma honra enorme para mim poder partilhar os meus doces com os clientes do David Zé, que é um amigo muito especial, porque não existem concorrências, ok? Existem parcerias. E a vida é feita de parcerias, não de concorrências nem desleais, nem menos desleais. Eu não sou apologista disso, acho que o sol quando nasce é para todos, por isso é uma honra enorme poder fazer parte desta parceria com ele. E lanço o convite a quem quiser mais parcerias comigo, estou à vossa disposição. Sejam espaços de festas, empresas, outros restaurantes, cafés, pastelarias não, porque têm o seu fabrico e eu não quero tirar a visibilidade a ninguém, ok? Mas quem quiser, basta contactar-me, os meus contactos estão nas minhas redes sociais, na minha página de Instagram e de Facebook dos Doces Thousand, e estou à vossa disposição para ser contactada por vocês. Também me podem visitar então no restaurante do Batista, na Braga, acho que já disse, já sabem. E terei muito gosto em receber-vos a todos por lá, para provarem os meus doces, conhecerem o meu cofre dos doces, como eu costumo dizer, que é aquele cofre cheio de sobremesas deliciosas. Ok, eu sou suspeita, mas eu adoro os meus doces e acho que vocês vão gostar também. Aliás, o feedback que eu tenho é super positivo, por isso é sinal que eu estou a fazer um bom trabalho, não é? Por isso, tenho muito gosto em vos receber no meu espaço. Não se esqueçam, nós estamos com todas as condições de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde. Estamos cheios de vontade de vos receber. Venham conhecer o nosso cozido à portuguesa, venham conhecer a nossa feijoada, venham comer aquele maravilhoso naco na pedra, que é qualquer coisa fenomenal. Uma carne de primeira. Eu vou-vos explicar aqui rapidamente. O nosso naco na pedra é feito com coração de alcatra puro. Sabem o que é que isso significa? Carninha tenríssima, por isso venham experimentar, venham ter connosco, que eu terei muito prazer em vos receber. E gostava também que experimentassem, né? Porque isso está com um aspecto delicioso, mas não dá para passar para aí, mas se quiserem vão ter comigo, ao tal Restaurante do Batista, ou então falem comigo pelas redes sociais, pelo meu contacto está nas minhas páginas das redes sociais, falem comigo que eu terei muito gosto em receber-vos. Foi um prazer enorme voltar a estar na vossa companhia. Espero que tenham gostado. Espero que gostem de doces saudáveis. Aqueles que
podem comer com menos culpa, ok? Não deixa de ser um doce, mas com menos culpa. Gostava de vos mandar um beijinho enorme. Até para a semana. Muito obrigada por terem estado aí a ver-me e a assistirem. E não se esqueçam, doces da ausência. E outra coisa, com carinho e afeto, faça o teu doce predileto. Sem ter comigo, que não te vais arrepender. Beijinhos e até para a semana.